Olá, queridos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós começamos essa série de estudos sobre as parábolas de Jesus e vimos aí a parábola do semeador. Hoje vamos falar da segunda parábola, que está em Mateus capítulo 13 e o versículo 24, a parábola do joio. Diz assim: Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimados, mas recolham o trigo no meu celeiro. Queridos, vemos aqui mais uma parábola, a parábola do joio. Jesus fala do homem que semeou uma boa semente no seu campo. Só que acontece o seguinte: quando as plantas nasceram, nasceu também o joio. O trigo e o joio, eles são muito parecidos. Aqui no nosso sertão nordestino, nós não conhecemos muito o joio, conhecemos o trigo. Mas são plantas parecidas. Eu vi um galho de joio e não vi a semente. Mas o trigo, ele tem a semente. São muitos parecidos. Muitos parecidos. Há quem diga que as pessoas não arrancaram o joio porque não conheciam, era muito parecido. Não, eles identificaram sim. Eles identificaram o joio. O joio dá para identificar. Quem conhece, identifica. Quem não conhece, não identifica. Não sabe. Mas aquelas pessoas ali, eles sabiam, conheciam o joio. E eles perguntaram ao patrão: patrão, quem foi que fez isso? Como é possível? O senhor não semeou boa semente? Por que nasceu o joio? O patrão disse: foi um inimigo. Foi um inimigo que fez isso. O senhor quer que a gente arranque o joio? Não. Deixe crescer junto. Deixe crescer junto. Na hora da colheita, eu vou ordenar aos meus servos que colham primeiro o joio e queime, depois a semente boa. O que aprendemos com isso aqui? Esta semente aqui já é diferente, né? Já é diferente da primeira parábola. A semente aqui já é os filhos do reino de Deus. A boa semente. A semente má já é os homens maus. Já é a semente do maligno. E estão todos juntos. Às vezes as pessoas questionam, acham que a igreja é o céu. Por que fulano de tal faz isso na igreja, tal. E tem gente que quer que a gente arranque logo e monte para fora. Mas deixa crescer junto. Deixa crescer junto. O dono da seara está vendo tudo. E ele, na hora certa, ele vai mandar os ceifeiros fazer a colheita. Não é porque você está na igreja, congregando, né, que você é salvo. Não é porque você está ali entre os irmãos, cresce juntos com os irmãos. Você pode ter nascido na igreja, você pode ter crescido na igreja, se batizado na igreja, casado na igreja, morreu na igreja e ir para o inferno. Por quê? Porque você esteve o tempo todo na igreja e nunca esteve em Jesus Cristo. Esta é a grande diferença.
Tem pessoas que estão na igreja por algum outro motivo, porque nasceu ali, cresceu ali, é a sua vida, a sua rotina, mas não é um verdadeiro cristão. Tem nome de cristão, mas não é um verdadeiro cristão. Está ali, né, por causa de um amigo, das amizades e algum outro motivo, mas nunca teve um compromisso real com Jesus. Nunca nasceu de novo. Então você pode viver na igreja a sua vida toda, mas quando morrer, infelizmente, ter um destino nada agradável. Portanto, meu amigo, você que não conhece a igreja e às vezes fica criticando a igreja por esses maus testemunhos que você conhece, Deus sabe de todas as coisas. O joio e o trigo, existem. E eles aqui estão juntos. E eles cresceram juntos. Mas a diferença será na hora da colheita. O profeta Malaquias, ele disse: outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Quem é joio e quem é trigo, nesse contexto. Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo possa iluminar a sua vida. E você, meu irmão, que está na igreja e ainda não teve um encontro real com Jesus, você se emociona ao cantar os hinos, a louvar a Deus, a ouvir uma boa palavra. Você se emociona e acha que isso é suficiente. Não, Deus falou comigo. Eu senti a presença de Deus. Cuidado com o emocionalismo e presença de Deus. A presença de Deus muitas vezes não traz emoção. Você pode observar os profetas. Elias, ele ouviu um vento passar forte, um vento passar calmo, e onde Deus estava? Às vezes Deus está num vento forte, às vezes como no Pentecoste, e às vezes Deus está num vento manso e suave. Não pode. Então, às vezes Deus fala conosco e nós entristecemos, porque a palavra que Ele falou foi uma palavra que nos corrige e que nos chama a atenção, e podemos até nos entristecer, mas a palavra é boa. Você sabe que a palavra é de Deus. Você se entristece não com Deus, mas se entristece com a sua situação, consigo mesmo, E há momentos que Deus traz aquela palavra de alegria, de ânimo, de refrigério, que fortalece, que dá novo ânimo para nós. Queridos, nós vamos ver outras parábolas que vão falar sobre o reino de Deus. A igreja cresceu, e as coisas vão acontecendo. Essa semana eu estava meditando mesmo na palavra de Deus em Atos capítulo 6, onde diz ali que crescendo a igreja, começou a murmuração entre os irmãos. Na igreja primeira, na igreja primitiva, onde muitos acham, parece que aquela igreja era perfeita. Não. Começou a murmuração. Capítulo 6 de Atos, você vai ver lá. Começou a murmuração, porque havia diferença na hora da divisão, das cestas básicas, vamos dizer assim, da assistência social. Um grupo estava sendo favorecido e o outro não. Então, acontece, a igreja vai crescendo, vão surgindo os problemas. Você que está de fora, não julgue a igreja por causa dos maus testemunhos, por causa das suas fragilidades. A igreja é feita de pessoas humanas, mas que têm compromisso com Deus. E estamos vivendo hoje uma época muito complicada nesse sentido. Quantas pessoas que se dizem cristãs, evangélicas, mas os seus testemunhos não condizem com o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Deus te abençoe, que você seja um verdadeiro trigo, que você seja uma semente do bem. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por Tua palavra. Ó Deus, nos ajuda a conhecer o joio, nos ajuda a identificar o joio, nos dê sabedoria para tratar com eles. Nós sabemos que o Senhor conhece os que são Teus, e no dia da colheita, Senhor, haverá a grande diferença. Eu te peço por essas pessoas, tenha misericórdia delas, em nome de Jesus.